Fala aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor. O São Paulo que volta a campo nesse sábado, agora jogando fora de casa contra o Cruzeiro. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bom, vamos falar de Marcos Leonardo. São Paulo fez lá uma consulta para o Marcos Leonardo, para o seu staff. A ligação não durou mais do que um minuto. Essa é a verdade. Ligaram para o Marcos Leonardo para perguntar valores, né, condições. O Marcos Leonardo não vai ser inscrito no Sauditão pelo Al Hilal, ele vai só jogar a Champions Asiática. Tem uma questão ali de número de estrangeiros que você inscreve, joga aqui, joga ali. E o Marcos Leonardo teria apenas uma competição, né, a Champions Asiática para jogar, e aí fica ruim, né, porque o jogador acaba só ficando treinando sem muito ritmo de jogo. Então o staff do Marcos Leonardo está tentando destravar essa história do Al Hilal e tentando arrumar um novo destino. O São Paulo entrou com uma consulta muito rápida, mas quando viu os valores, viu que era impossível chegar no Marcos Leonardo. Então não vai ter proposta para o Marcos Leonardo, não vai ter nenhum tipo de oferta. Marcos Leonardo ganha 6 milhões de dólares ano. Então, assim, é muito dinheiro. O São Paulo, inviável, não cabe no orçamento do São Paulo. Aliás, lembrando que o São Paulo está sim no mercado em busca de um atacante, mas eu já adianto para vocês que a busca por um atacante vai ser nos moldes das últimas duas janelas em que o São Paulo tem feito contratações. É jogador em fim de contrato, é jogador que está sem ser utilizado, e aí de repente pode vir emprestado se tiver contrato. Jogador em fim de contrato pode acertar uma saída e vir, como foi o caso do Dineno. Então o São Paulo vai buscar essas opções. É desse jeito, é pouca grana e criatividade para tentar trazer um jogador bom, né? Porque não adianta também trazer um jogador que não vai render. Isso aí o São Paulo não quer, né? Obviamente. Então não é uma missão fácil, é uma missão bem complicada até o dia 2 de setembro, fechamento da janela. E o São Paulo já tem alguns nomes ali que está conversando, consultando. Esqueçam Lautaro Dias, né? Esse jogador que está no Cruzeiro lá, esqueçam, não vai ter. E o São Paulo está olhando o mercado sul-americano, olhando o mercado brasileiro, tentando conversar. Está conversando com alguns jogadores, é bem verdade, mas só vai ativar ali o modo fazer proposta se sentir que vai dar negócio. Então é assim, o São Paulo vai trabalhar, está trabalhando dia e noite, desde a confirmação da lesão do André Silva, para buscar um atacante, para buscar um camisa 9 aí, para poder ter opções nesse elenco do São Paulo para essas disputas aí de Libertadores, de Brasileirão, enfim, Brasileirão betano, que agora vai dar uma paradinha por causa dessa data FIFA. Então o São Paulo vai dessa maneira buscando aí seus reforços para essa temporada. O São Paulo está vasculhando o mercado da bola para reforçar o ataque e um novo nome surgiu no radar do Tricolor. Tá curioso para saber quem é? A resposta tá com a Marina Buffon. Conta pra gente quem que é o alvo do clube. Marcos Leonardo, vocês estavam aí falando de Santos, pois é, o ex-atacante aí do Peixão, que hoje joga lá no Al Hilal, no mundo árabe, é o novo alvo do São Paulo. Mas deixa eu explicar para vocês certinho como isso está funcionando. Ele é um jogador que foi contratado em setembro do ano passado por lá, tem alto salário, é verdade, foi contratado por 40 milhões de euros na ocasião, então é visto como um negócio muito, muito difícil, né, pela diretoria aqui do clube, justamente por conta de todo esse poderio financeiro que o mundo árabe tem, inclusive teve, para contratá-lo na ocasião. Marcos Leonardo cresceu bastante de produção nos últimos meses, então não foram abertas conversas, mas sim uma sondagem para saber qual seria ali a possibilidade de poder contar com o jogador. Como a gente sabe, o André Silva foi mais um centroavante aí do Tricolor que sofreu um problema no joelho, já não tem Caleri, já não tem Rian. O André, por exemplo, hoje estava aqui no CT da Barra Funda para fazer um tratamento ali no Refis Plus, não foi decidido ainda o que ele deve fazer, se vai fazer ou não cirurgia por conta do estiramento do ligamento e também do problema que ele tem no ligamento do joelho, causado no último jogo aí contra o Atlético Mineiro. Então o São Paulo está no mercado, mas assim, não é de todo ruim também, não é que o São Paulo já desistiu da contratação do Marcos Leonardo. Nesse momento, no Al Hilal,
há muita quantidade de estrangeiros no time, são 12, se eu não me engano. Marcos Leonardo tá ali, será que vai, será que não vai? Será que ele vai ser inscrito nas próximas competições ou não? Então existe esse imbróglio ali. O contrato dele vai até 2029. Existe, por exemplo, uma possibilidade, de repente, dele ser emprestado para algum clube, o Al Hilal, de repente, arcar com uma parte do salário, o outro clube, porque não São Paulo, arcar com outra parte do salário. O ex-jogador do tricolor, Petros, que hoje joga lá no mundo árabe também em outro clube, até postou alguns stories ali nas suas redes sociais falando que ligou para o presidente Júlio Casares, mandou mensagem para Marcos Leonardo para falar sobre essa possibilidade. Então, assim, gente, é difícil? Muito difícil. A notícia foi dada em primeira mão pelo GE. Globo. Fui atrás para saber aí dessa situação e realmente é muito difícil. Mas as conversas estão acontecendo, pelo menos ali nos bastidores elas estão rolando. Tá certo? Então essa é a situação de Marcos Leonardo neste momento. Não há nenhuma negociação aberta, mas as conversas acontecem. Em relação aos treinos aqui de hoje, além do André, que segue ainda sem saber se vai fazer ou não cirurgia, é provável que sim e que perca o restante da temporada pelo São Paulo. A gente teve ali o Arboleda fazendo trabalho com a fisioterapia ainda e o Wendel já avançando um pouco mais, já indo para a transição física do gramado. Lembrando, o Enzo Dias está suspenso no próximo sábado. Quem vai fazer a lateral esquerda do São Paulo? Fica a dúvida, o Wendel já vai estar recuperado ou não? E o Marcos Leonardo? Cara, na ausência de um centroavante até o final do ano, vale qualquer esforço. Então, se o Petros puder ajudar, ótimo. Se o São Paulo... Parece que o Marcos Leonardo é São Paulino de garoto. Parece não, é. Então já ajuda. Agora, tem a questão financeira. Se o cara tá lá encostado, preterido pelo técnico, pelo excesso de estrangeiros, por que não fazer um bem bolado pros caras, né? Vem aqui, joga. Não vai usar mesmo, né? Vem jogar. O jogador gosta de jogar. O São Paulo precisa. O cara é São Paulino. O São Paulo não tem grana, né? E aí como é que você fecha a conta? Vem até o final do ano por empréstimo, aí precisa convencer lá o Sheik. O São Paulo paga uma merrequinha por mês, abate do salário dele, continua lá no mundo árabe e vem jogar uns meses aqui e ajuda o tricolor, pô. Será? O problema é que o salário do Marcos Leonardo é o mais difícil também para bancar, né? Ele ganha acho que 2, 3 vezes o que o Lucas Moura ganha no São Paulo. Então, será que ele toparia diminuir assim tanto o salário para poder jogar? Não, mas aí continua, vem por empréstimo. Mas o salário vai pagar? Ué, paga um pedacinho só, tem que negociar. Vocês não vão usar o cara aí, eu pago 500 conto aqui por mês. Eu acho que não vem. 500 conto, vai que cola. Vai que cola. A base do São Paulo, ela é muito profícua, fértil e está sempre sendo alvo de quem quer investir em futebol no Brasil, Preto. Eu tenho essa informação, está tudo encaminhado do acerto do São Paulo com o dono do Nottingham Forest, dono do Olympiacos e dono do Rio Ave de Portugal, que é o Evangelos Marinax, né? Esse namoro ele já é antigo, mas agora a coisa está se encaminhando para uma definição positiva, e aí vocês avaliam se é bom para o clube ou não. Não é uma venda da base. Quando eu botei venda entre aspas, é para tornar esse termo discutível. É uma venda ou não é? Eu acho que não é. Acho que é uma cessão de direitos, né, de jogadores da base para esse dirigente. Então o que vai acontecer? São 30% de parceria. O São Paulo recebe 250 milhões de reais de um fundo administrado pela empresa Galápagos Capital, certo? É uma FIP, que é Fundo de Investimento de Participações, administrado pela Galápagos, 250 milhões de reais imediatos. 200 para reinvestimento direto na base, melhorias no CT, na contratação de novos jogadores, certo? E 50 milhões para pagar dívidas. Aí o São Paulo faz o que quiser com o dinheiro, perfeito? E aí, nessa parceria, uma parceria de 5 anos, se o São Paulo vender R$1 bilhão de jogadores da base em 5 anos, o São Paulo recebe mais 100 milhões de bônus de investidor, certo? Do Marinax. Ponto. Outra coisa, o Marinax vai trazer um scout dele para trabalhar em Cotia, certo? E obviamente que a partir daí o que vai acontecer? Vamos supor que o Maurício se destaca na base, o novo jogador, certo? Do Sub-16, que o Marinax vai ter participação. Aí esse jogador é vendido para o Chelsea. Estou dando um exemplo, certo? Sim. O Marinax leva 30% e o São Paulo fica com 70%, perfeito? Essa é a ideia.
para transformar a base também num grande negócio. E outra, e nenhum investidor bota dinheiro para não tirar de volta. O fundo só administra, o dinheiro vem todo do Marinax. Exatamente. E outra coisa, o São Paulo vai ter janelas de recompras desses 30%. Vamos supor que daqui a 2 anos o negócio não está legal, ou não está dando certo? Não apareceu ninguém na base, ou houve um conflito. Estou dando um exemplo, né? O São Paulo tem o direito de, em janelas, fazer essa recompra dos 30%. Perfeito? É isso. Eu achei um negócio interessante, não, Maurício? É um dinheiro novo. Como é que tu capta dinheiro novo no futebol brasileiro hoje, certo? Através de SAF, concorda comigo? Ou venda de ativos. Qual é a diferença hoje? Eu sou crítico dessa direção de São Paulo. Mas nesse caso, do que está acontecendo nessa parceria, eu não vejo um prejuízo ao São Paulo. Porque, vamos lá, o Pretzel tem 50% do Henrique do Carmo. Concorda comigo? O São Paulo tem 50%. Quando ele é vendido, é meio a meio, perfeito? Sim. Com o Marinax, o São Paulo teria 70% e o Marinax seria 30%. Seria a mesma coisa que tu trabalhar com um investidor normal, concorda comigo ou não? Só que agora tu vai trabalhar com um cara que é dono de 3 clubes europeus. É um cara que tem entrada no mercado europeu, certo? E que daqui a pouco tu estende isso pro futebol profissional. Sim. Marcos Leonardo, olha lá. É, Chofidic, Aí, ó. Leonardo. É isso. É quase Vamos reclamar, não tem dinheiro. A gente passar na loja da Ferrari ali, olhar na porta. Sabe o adolescente, criança um pouco maior, que chega pra pequena, passa na frente dela com o docinho e fala, opa, não é. Mais ou menos isso, que falar que o Marcos Leonardo foi oferecido, foi olhado, foi consultado, é uma coisa meio... Olharam o álbum de fotos dele, Olharam, São Paulinho de criança, tal, Calma. festinha de aniversário. Pô, Só que tem uma é quase uma crueldade. Deixa eu pro falar, torcedor São mas Paulino precisa ser justo numa coisa. Os árabes, eles tomam atitudes, muitas vezes, completamente malucas. Sim. De liberar um cara que tem 4 anos de contrato, pagar os 4 anos pro cara e falar, gente, obrigado, eu não quero mais você, Valeu. vai embora, eu preciso abrir uma vaga de estrangeiro. Parece o Flamengo, né? Os chineses faziam isso antes de estourar a bolha. O Jadson iam contratar um estrangeiro melhor, faltava 1 ano. Depositaram um ano inteiro pro Jadson, falaram, a gente só não quer você mais aqui. Tchau. Ele vem pro Corinthians para ganhar 2 salários, o de lá garantido e mais o Corinthians. Então, os árabes fazem umas coisas meio malucas. Eu não duvido que eles contratem 2 caras e falem, Marcos Leonardo, é o seguinte, eu vou te emprestar aí de graça e tal. Não deixa essa possibilidade, porque ele não precisa de dinheiro. Eles fazem as coisas porque eles não precisam de grana. Não é um cara que você vai falar, não, aqui é 14 milhões de euros, eu não vendo o Marcos Leonardo. Não, às vezes eles falam, não, eu preciso de uma vaga estrangeira, vai lá, tô liberando. Então, não tire essa possibilidade, porque ela existe. Os árabes fazem umas coisas meio malucas nesse sentido, tá? Então, não tire essa possibilidade. O Versa tá cruel, né? Porque ele não só elimina o Palmeiras na sequência, como ele fala que, não, acho que dá sim. Confia. Confia, pode... Eu confio, só que numa vez dessa... Topa liberar. Pois é, nesse confia aí, 2 bilhões de dívida. Topa liberar. Dá pra liberar, daqui a pouco o cara tá no Flamengo, semana que vem. Não é só, então, exatamente. Pode acontecer. Claro. Eu só tô dizendo do Al-Hilal pro Brasil, não tô falando... Clube. Isso. Pode ser qualquer outro clube, pode ser o Mirassol. Isso, tá no Mirassol. Então, após a chegada do Hernan Crespo, ele comandou São Paulo em 9 jogos pelo Campeonato Brasileiro e foi derrotado apenas na estreia, jogando fora de casa contra o Flamengo. De lá para cá, em 8 jogos, o time venceu 6 e empatou 2. E ele atingiu 74% de aproveitamento. Então, se a gente for ver o recorte dos últimos 10 anos, é um aproveitamento de time campeão. Apenas o Flamengo de 2019 teve um aproveitamento melhor. Em 2015, o Corinthians teve 71% de aproveitamento. Em 2016, o Palmeiras teve 70%. Em 2017, o Corinthians teve 63%. Em 2018, o Palmeiras teve 70%. Em 2019, o Flamengo teve 79%. Em 2020, o Flamengo novamente teve 62%. Em 2021, o Atlético Mineiro teve 74%. Em 2022, o Palmeiras teve 71%. Em 2023, novamente o Palmeiras teve 71%. E no ano passado, o Botafogo
teve apenas 69%. Então isso mostra que esses comentaristas que sempre defendeu o Zubeldia estava muito errado. Desde o fim do ano passado, a gente fala aqui no canal que o São Paulo tinha sim que demitir o Zubeldia, porque era um time muito bagunçado, era zagueiro jogando de lateral, lateral jogando de atacante, mas ainda tinha que ouvir alguns comentaristas falando que o Zubeldia estava sendo fritado, que não sei o quê, mesmo quando no Campeonato Paulista o São Paulo não venceu a Inter de Limeira, o Velo Clube, perdeu para a Ponte Preta, eles continuavam defendendo o Zubeldia. Agora esses números do Hernan Crespo prova, né, galera, que o São Paulo podia ter trocado de treinador muito tempo antes. Mas agora não adianta mais reclamar. Tem que torcer para o São Paulo embalar mais no Campeonato Brasileiro e tentar buscar o título pela Libertadores. E entra ano e sai ano, e o tricolor continua com o mesmo problema de lesão. Após ficar de fora da temporada, o Calera e o Rian Francisco, agora o André Silva também está fora. O meia Oscar e o volante Luiz Gustavo, a gente nem sabe se ainda joga esse ano. O meia Lucas Moura joga 1 ou 2 jogos e fica 2 meses fora. Então a situação está muito complicada. A boa notícia é que para as quartas de final da Libertadores, o lateral esquerdo Wendel, o volante Marcos Antônio e o zagueiro Arboleda devem estar de volta, assim como o lateral direito Mailton e o zagueiro Rafael Tolói, que foi contratados. Então o São Paulo tem sim muito a evoluir para essas quartas de final. E segundo o Jorge Nicola, o São Paulo busca outro centroavante no mercado, mas que nem eu já falei no último vídeo, atravessando essa grave crise financeira, será que realmente faz sentido o São Paulo trazer outro centroavante? Porque na minha visão, o time jogando com 3 zagueiros e um centroavante no ataque deixa-se um time mais lento. A gente viu contra o Atlético Nacional, quando eles pressionou muito o São Paulo, o tricolor não conseguia sair muito no contra-ataque. Então um ataque formado por Ferreirinha e Luciano, ou Henrique Carmo, até o Gonzalo Tapia, na minha visão, o ataque fica com mais velocidade e mais mobilidade. E do que adianta o São Paulo trazer vários jogadores veteranos, como o Luiz Gustavo, o Oscar, o Dineno, que esteja livre no mercado, sendo que a maioria só vive machucado, né, galera? E no final, sempre a base que salva. E falando em base, o São Paulo está muito próximo de fechar uma parceria com o empresário grego Evangelos Marinakis e com a Galápagos para um grande investimento nas categorias de base. E diferente de alguns comentaristas e de alguns torcedores, eu acho sim um bom negócio. Até porque o São Paulo não vai vender a base, como alguns vêm falando. É apenas um contrato que pode variar entre 5 a 10 anos. E com isso, o São Paulo vai sim se tornar a melhor base do Brasil nos próximos anos, triplicando suas vendas. Em relação à porcentagem, que o São Paulo vai ceder um pouco, já acontece isso, né, galera? O Beraldo, por exemplo, o São Paulo vendeu e ficou com apenas 60%. O Lucas Ferreira, o São Paulo tinha 60%, depois comprou mais 20%. Então a maioria desses jogadores, o São Paulo já não tem 100%. E após esse jogo de sábado, fora de casa contra o Cruzeiro, o São Paulo volta a campo no dia 14, agora jogando em casa contra o Botafogo. No dia 18, joga fora de casa contra a LDU pelo primeiro jogo das quartas de final da Libertadores. No dia 21, tem um clássico pela frente, joga fora de casa contra o Santos. No dia 25, joga em casa contra a LDU, o segundo jogo das quartas de final da Libertadores. No dia 29, joga em casa contra o Ceará. E no dia 1/10, fora de casa contra o Fortaleza. Então essa é a sequência do São Paulo nos próximos dias. Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!